Olá, Sueli, sejam muito bem-vindas à quarta edição do Circuito Mulher, um evento que visa reunir mulheres extraordinárias, e olha aqui, chegando mais duas, né? Sejam muito, muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui, agradecemos o convite também. Que ótimo. Nós vamos estar falando exatamente sobre o que nesse nosso webinar? Nós vamos falar sobre a nossa experiência com o Círculo de Mulheres. Muito legal. E a Su, né, Su, quer falar? Sim. Bom, obrigado, Tati, por nos receber, obrigada ao Circuito Mulher, obrigado, Carla, também, por me indicar. Bom, vou começar me apresentando, né, antes da gente falar, pode ser? Claro. E aí eu já vou colocando a tela aqui, viu, Su? Tá bom. Né? As nossas telas. Então, esse aqui é o nosso título, né? O Poder do Círculo de Mulheres, compartilhando experiências. E agora a Sueli vai se apresentar. Bom, eu sou professora, escritora de arte, sou graduada pela Faculdade em Artes Cênicas, pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, fiz arte-terapia como pós-graduação e também sou especialista em História da Arte pela ECA USP. E eu, como escritora, eu tenho 13 livros infantis que também são voltados para a área de arte, pela editora EDB, e 8 livros infanto-juvenis pela editora Cáliz. E eu tenho um canal no YouTube, História Mais Arte, onde a gente divulga para a rede de escolas, para professores, para crianças, o conteúdo desses livros, com atividades artísticas, inclusive. E sou sócia da empresa Sarasvati, que é uma empresa ligada também à arte. A gente tem um trabalho de formação artística para todos os professores e para pessoas que queiram fazer um trabalho de arte. Então, essa é a minha trajetória. Que ótimo. E eu vou aproveitar o ensejo e vou me apresentar também. Eu sou a Carla Cavalheiro Moura, eu sou psicóloga clínica e palestrante nas áreas clínica, educacional e empresarial. Eu possuo 28 anos de experiência em consultório, com atendimento especialmente em adolescência, porque eu sou especialista em saúde mental da infância e adolescência. Sou também orientadora profissional, autora de alguns capítulos de livros sobre dependências tecnológicas, porque eu faço parte do grupo de dependências tecnológicas do Ambulatório dos Transtornos do Impulso, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, essa é a nossa experiência, e aí a gente vai começar um pouquinho a contar um pouco o que a gente quer propor para o público do Circuito Mulher com essa nossa fala hoje, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês experiências que aconteceram no nosso grupo de mulheres, né? Hoje, nós temos um grupo de mulheres, que é um círculo de mulheres, mas a gente vai depois vocês vão entender por que é grupo e círculo. Nós contamos com 11 mulheres, aí tem a nossa fotinho de um jantar de final de ano que nós fizemos, de várias idades e várias profissões. E o que nos une hoje é a vontade de aprender, trocar e compartilhar experiências. Nesse grupo, a cada encontro, nesses 5 anos, porque nós começamos em 2015, aprendemos a resgatar as mulheres fortes, espiritualizadas e protagonistas de sua própria história, que existem e existirão em cada uma de nós. E aí, portanto, a gente quer dividir com o público do circuito algumas dessas experiências, pois a gente acredita que quando as mulheres se unem num círculo, qualquer que seja o seu propósito e tema específico, em qualquer círculo feminino, existe uma coisa em comum a todas elas, que é o ser mulher. Nosso objetivo então é divulgar esse trabalho para vocês, para outras mulheres, para que vocês se sintam contaminadas, empoderadas, inspiradas, estimuladas a se unirem em círculos e juntas, acelerarem uma mudança na humanidade.
Então, eu vou contar um pouco do início da história do Círculo de Mulheres para vocês, de como surgiu o grupo, e depois a Sueli vai fazer todo um recorte de momentos bastante determinantes e bastante significativos no nosso desenrolar desse grupo. Mas tem uma forte questão que fica toda vez que a gente se encontra, né? E que isso perpassa os círculos de mulheres desde lá na ancestralidade, quando as mulheres já se reuniam para tecer, para conversar, para cozinhar, né? Então, quando um círculo de mulheres está formado, cada mulher se conecta com o seu próprio centro e com o centro do círculo. O círculo é como se fosse uma mandala, é uma coisa que, ao mesmo tempo, tem a ver com o útero, tem a ver com a mandala, tem a ver com o total, né? E isso é que torna um círculo um espaço sagrado e faz com que as mulheres nele, mesmo que estranhas num começo, sintam-se em casa. Então, esse é um princípio que a gente gosta muito de sempre lembrar nos nossos encontros. E aí eu queria começar a contar uma história aqui para vocês de como nasceu esse grupo, até ele se tornar de verdade um círculo de mulheres, que é a parte com a qual a Su brilhantemente entra com toda uma proposta de trabalho conosco, onde a gente foi resgatar um pouco a arte, a nossa essência, o nosso empoderamento, o nosso feminino, né? Então aqui também tem duas fotos emblemáticas nossas que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, essa primeira foto somos nós bordando. A gente estava fazendo um marca-livros, né, Sueli? Era um marca-livros. E na outra foto, nós, no ofurô do espaço onde a gente faz os encontros, que é um espaço de uma amiga nossa, né, que foi uma das percursoras, né, foi muito com ela que esse grupo também começou, e não tem nude aí, tá, gente? A gente tá dentro de um ofurô, mas só tá aparecendo os nossos ombrinhos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da história, do nascimento desse grupo. Esse grupo nasceu, por incrível que pareça, pessoal, por conta de um grupo de homens. Então, a dona desse ofurô aí, que vocês estão vendo, dessa casa aí, que é a Cristina, e a gente vai nomear aqui as meninas, nós vamos falar o nome delas, porque é importante dar uma identidade para elas. Então, a Cristina um dia chegou para nós, amigas, nesse momento a Su ainda não estava com a gente, a Sueli veio entrar 6 meses depois nesse grupo, que foi um presente, já éramos amigas, né, mas foi um presente a entrada dela, mas nesse primeiro momento a Cristina veio com uma queixa. Nós conversando, ela e mais uma outra amiga, 2 outras amigas nossas, ela disse, meu marido tem um grupo de homens há muitos anos, e eles agora inventaram de fazer uma viagem, que é uma viagem de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Isso me incomodou, porque são só os homens, nós não podemos entrar, nós não podemos participar. E aí nós conversando sobre isso, e ela com uma queixa, e a gente meio que brincando, porque isso, há 5 anos atrás, hoje a gente tem mais grupos de homens, e que eu espero, né, que cada vez tenhamos mais grupo de homens, grupo de mulheres, grupos de famílias, grupos de empoderamento, de conversa, de acolhimento. E aí, nesse momento, a gente falou, vamos montar um grupo de mulheres. Um pouco, meninas, um pouco, pessoal, para meio que assim, olha, nós também temos um grupo. Pelo menos esse era o primeiro intuito da Cristina. Também vou ter um grupo de mulheres aqui na minha casa. Ela tem um espaço, uma egrégora lá na casa dela, onde ela trabalha com constelações sistêmicas. E aí, a partir de agosto de 2015, essa conversa foi no primeiro semestre de 2015, mas em agosto de 2015 nasce o grupo de mulheres que a gente chamava Círculo de Diálogos. E essa foto aí do ofurô foi um dos primeiros encontros, né, do segundo semestre, quando a Sueli já tinha entrado no grupo.
Então foi uma reunião de amigas. No primeiro momento nós fomos chamando pessoas que a gente conhecia, que a gente se identificava, que a gente achava que precisavam de ter alguém para escutá-las, algumas mulheres que a gente sentia que eram mulheres mais sozinhas, algumas que eram mulheres que poderiam contribuir muito, outras que precisariam muito de nós, e o que a gente depois foi percebendo que a troca foi transcendental, né? E o objetivo que nos unia, né, um princípio que era muito forte, era a cocriação de um espaço seguro de abertura, de conexão e de força. E aos poucos a gente foi desenvolvendo esse grupo para chegar nesse momento. E aí em 2016, a Sueli, ela entra para o nosso grupo. E agora eu vou passar a bola para ela, porque ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi a mudança do grupo de mulheres para o círculo de mulheres. A bola é sua, Sueli. Então, esse grupo, na realidade, ele tinha uma direção, né? A Carla, a Cris, a Silvana, são praticamente as meninas, as mulheres que criaram esse grupo, que sempre, em todas as reuniões, traziam atividades, traziam propostas. Mas, num dado momento, a gente sentiu que essa coordenação, essa condução, seria muito interessante se fosse dividido entre as mulheres, né? Então, a gente fez uma reunião, reestruturou esse grupo, e a partir desse momento ele deixou de ser uma reunião de mulheres para ser um círculo de mulheres. Mulheres ativas, mulheres que participavam das reuniões. Então, eu me lembro que num primeiro momento a gente se organizou e fez o sorteio de duplas, até de pessoas que não, assim, tem mulheres que são mais afins, tem outras que não se conhecem tão bem, então esse momento foi um momento da gente realmente se conhecer. E eu me lembro que aí, quando foi feita essa divisão, então cada mês, uma dupla trazia um conteúdo diferente para o grupo, e poderia ser qualquer conteúdo, né? A gente deixou aberto para dar liberdade para cada dupla escolher um tema. E eu me lembro que eu fui a primeira dupla naquele semestre a apresentar, né, a entrar nesse grupo, nesse formato diferente. E eu e a Fabiola, nós resolvemos falar de sexo, mas a gente ia trazer uma surpresa, o grupo não sabia, a gente ficou discutindo nos bastidores sobre o que a gente ia trazer para esse grupo. E num primeiro momento foi assim, até como brincadeira, porque eu sou cinéfila, adoro cinema, eu acredito que sempre tem um filme que você possa usar para nortear qualquer discussão. E eu já conheci esse filme Histeria, que ele conta a história do vibrador, então muito interessante, eu deixo aqui a dica para vocês assistirem. E a gente sugeriu no grupo que eles assistissem, cada um assistisse na sua casa o filme, e quando nós nos encontramos para a reunião, a gente, num primeiro momento, fez uma análise, uma interpretação desse filme. E aí o que as meninas não sabiam é que, nesse momento, no centro do círculo, nós despejamos um monte de brinquedinhos eróticos que a Fabiola trouxe muito carinhosamente de uma amiga que tem um sex shop. Então, a gente colocou ali, aí foi uma histeria geral, porque todo mundo queria saber como faz, como usa, mas o que é isso, para que serve. E nesse momento, eu acho que foi a grande transformação e a revelação do grupo. Porque como tem mulheres de várias idades, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres separadas, a gente tocou num assunto de muita intimidade, né? Como é que eu me relaciono com o sexo? Como é que eu me relaciono com o meu companheiro? E como é que eu me relaciono com esses brinquedinhos, né? Eles estão na minha vida, eles não estão na minha vida. E ali a gente descobriu, assim, uma cumplicidade enorme, elas se abrindo e contando, né? Mulheres que nunca usaram vibrador, né? Não sabe como usa. Então, e teve momentos até da reunião que a gente usou alguns produtos, é lógico que não usou vibrador, né? Mas alguns produtos, assim, para dividir uma experiência, como que estava sendo, como que não estava. E no final dessa reunião, todo mundo ganhou de presente um vibrador,
E até hoje a gente comenta desse presente e troca experiências, né? Como que está sendo, como que não está. Então, a partir dessa reunião, o grupo mudou. Ele passou a ter um outro empoderamento. Primeiro, criou uma intimidade entre a gente absurda, né? Que a gente fala sobre tudo, a gente troca experiências, e aí pode mudar, Carlinha. E esse grupo ficou muito forte. Mas isso foi no final de 2019, quando virou 2020, a gente fez a nossa reunião de março, a última presencial, que era para dividir as novas duplas, para pensar numa estratégia de cada dupla, o que ia fazer em 2020. E aí foi dia 17/3, a nossa última reunião, dividimos as duplas. Mas aí veio a pandemia, veio a quarentena, nós ficamos isoladas. Aí a gente resolveu marcar uma reunião online, mas até chegar o mês de abril, a gente reparou que assim, todas estavam muito aflitas, né? Nós estávamos com medo, aflitas, inseguras, com tudo que estava acontecendo. Então para tentar minimizar um pouco o sofrimento de todo mundo, propus um trabalho, uma brincadeira pelo WhatsApp mesmo. Falei, vamos brincar de fazer uma releitura de arte? E aí a gente acabou, elas toparam essa brincadeira e foi aonde eu desenvolvi esse trabalho de releitura. Pode mudar, Camila. Então aí agora o que eu queria contar para vocês é esse relato de uma pandemia. Então eu sugeri para o grupo que a gente fizesse uma leitura. Coloquei uma obra da Tarsila do Amaral, e falei, vamos brincar. E eu vi que as pessoas ficaram ainda um pouco tímidas, porque não sabiam muito bem o que era uma releitura. Eu expliquei que a releitura é uma ação de reler, é interpretar uma obra. Então, a partir do momento que eu tenho a obra, eu faço uma interpretação, o que ela representa para mim, como que eu vejo essa obra. E aí, para facilitar, eu até postei uma releitura minha, e aí eu vi que elas se animaram e uma começou a postar, a outra também. E aí quando a gente se reuniu, eu discuti alguns conceitos que foi qual é a finalidade de fazer essa releitura, né? Acrescentar algo novo a partir da percepção de cada um. Quando eu olho a obra, eu faço a releitura, dependendo da minha percepção, como que eu quero modificar aquela obra. E com isso eu desenvolvo toda uma maneira, uma nova forma, eu desenvolvo a criatividade, eu desperto meu olhar, ele fica mais atento, eu fico com uma percepção mais aguçada, com a minha intuição mais aflorada, para eu lidar com as situações do meu dia a dia. E uma coisa muito importante, eu desmistifico o processo de criação. As pessoas acham que a criatividade, que a criação, ela está em poder do artista. E não é verdade. Todo mundo nasce criativo. Você pode até desenvolver desenvolver essa criatividade cada vez mais, mas não que você não tenha, né? Ampliar um repertório visual e cultural, porque a gente começou a falar de arte em geral, cada um aprendeu um pouquinho mais, e além de, nesse momento de quarentena, o que mais foi importante foi trazer a ludicidade, a leveza, a brincadeira, a diversão e a união entre nós, né? E aí, no dia, nós fizemos uma reunião online, pode passar, Carlinhos. Eu coloquei a foto, né, do que cada um. Então, a primeira obra, a primeira releitura, foi a Urutu, o ovo da Tarsila do Amaral, e cada uma se baseou na forma, né? A gente não foi tanto pelo conteúdo da obra, mas sim a forma, a parte visual da obra. Então, cada um escolheu outros materiais que eram de comum, de acordo com a atividade que cada um fazia. Então, quem trabalha com desenho, quem é mais ligado à natureza, enfim. E aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar essa releitura. Isso foi muito divertido. A gente, no dia da reunião, a gente não só compartilhou as fotos, mas como compartilhou também o processo, o quanto foi importante para essas meninas terem desenvolvido esse trabalho. E aí, pode passar, Carlinha, esse foi em abril. Na outra reunião de maio, eu falei, vou colocar um desafio um pouquinho maior, que é colocar agora, fazer uma releitura
de obra de arte onde cada pessoa se colocasse no lugar da modelo. Então, você seria o modelo e também seria o artista. E aí foi muito mais instigante, porque eu sugeri algumas obras, mas também deixei livre para algumas que quisessem pegar a obra que conhecesse ou que se sentisse mais à vontade, porque num primeiro momento, para você fazer uma interpretação, uma releitura, você tem que ter uma afinidade, né? O que a obra te chama, o que ela tem de marcante que você faz essa conexão com a obra. E aqui a gente tem alguns exemplos que eu trouxe, porque como que partiu essa ideia? Existe um Instagram de um grupo holandês que nessa pandemia, em função da pandemia, ele criou uma página onde as pessoas do mundo inteiro fizessem releituras de obra de arte e postassem na página deles, marcassem eles na página, para que o mundo inteiro ficasse conectado com esse trabalho de releitura. E tinha um propósito que era, você tinha que fazer com alguns elementos, com no mínimo 3 elementos, que você tivesse em casa, em função da pandemia. Então, aí foi muito engraçado, porque tem eu ali fazendo a releitura, uma menina que está no campo, colhendo frutas, e eu estou na lavanderia, limpando, fazendo o trabalho de limpeza que ficou tão marcado nessa pandemia, a higiene, o trabalho, o álcool em gel, enfim, elementos que são muito marcantes, que revelam essa nossa pandemia. E esse foi muito mais divertido do que o outro, por 2 razões. Porque, primeiro, se colocar no lugar do modelo, ele tinha uma outra conexão, né? Eu estou dentro da obra. E aí, cada uma teve que procurar como que eu vou solucionar a fotografia. As pessoas, as mulheres que moram sozinhas, como que eu vou conseguir tirar uma foto de mim mesma que não seja selfie, né? Mas se preocupando com elaboração do cenário, do figurino, o ângulo certo, né, para tirar a foto para que fique parecido com a imagem. Então foi muito interessante depois ouvir o resultado, né, o compartilhar de todas essas experiências e também o compartilhar de famílias que ajudaram nesse processo, né? A gente tem, por exemplo, ali a Mona Lisa da Adriana, que a filha dela, com a tecnologia, que sabe mexer no computador, inseriu ela dentro do próprio cenário da Mona Lisa. Então, a gente tem a Carla, que fez a bebedora de absinto do Pablo Picasso, que os filhos ajudaram a montar o cenário, a se maquiar, prender o cabelo. Então, a gente teve relatos, assim, muito importantes, muito interessantes, e que isso me ajudou a, mais uma vez, confirmar o que eu sempre digo, né, que a arte, ela cura. Além dela fazer muito bem, né, ela cura, ela reorganiza. Então, nesse momento onde a gente passou um momento de quarentena, um momento de muita tensão, isso não foi só no nosso grupo, mas a gente percebeu que houve um olhar muito mais atento à arte, a toda essa conexão com a música, com as artes plásticas, com o ato de cozinhar, são todas atividades aonde você sai do mental e entra para o artístico, para o lúdico, para o criativo. Isso fez com que a gente se tornasse em equilíbrio, que a gente ficasse saudável. Então, eu nesse momento tive uma grande importância no grupo, né, de trazer essas mulheres, primeiro para que a gente continuar conectadas, continuar se divertindo e continuar fazendo um trabalho de círculo de mulheres, mesmo que esse círculo fosse online, né? E acho que agora eu passo para você, Carlinha. Deixa eu ver qual que é a outra tela. A outra tela, então, nós vamos passar o filme, né? Então, essa atividade toda que a Sueli comentou resultou em um filme que a gente vai passar aqui para vocês e que foi bastante divertido poder passar esse filme. Vou passar agora.
Então, esse é o filme, né? Su, você quer comentar alguma coisa antes da gente encaminhar para o final? Então, o que eu queria dizer mais uma vez é que esse trabalho foi muito importante, né? E que é um trabalho que todo mundo pode fazer. O grupo ainda funciona no Instagram, eu deixei lá marcadinho. Quem quiser arriscar fazer uma releitura, que fique à vontade, né, para fazer, para marcar o grupo holandês, e deixar registrado que a arte, né, todo o trabalho artístico, desenho, música, pintura, cozinhar, bordar, ele faz parte da humanidade desde o homem das cavernas que já pintava nas paredes, né? Faz parte, ela está intrínseca na gente, e que a gente não esqueça, porque é isso que nos torna sadio, que nos torna vivo, que a gente consegue organizar as nossas emoções e a nossa vida. Muito legal. Então, para fechar, eu vou compartilhar o finalzinho da nossa apresentação para as nossas últimas dicas aqui, né? É interessante lembrar da releitura. A Sueli comentou que foi muito lúdico, né? E o que foi também muito interessante é que nós estávamos numa época de pandemia. E na pandemia, a partir da pandemia, nós tivemos que fazer várias releituras de várias coisas que nós fazíamos antes e que não podíamos mais fazer. Então, o paralelo, né, com as releituras também teve muito a ver com relação à promoção da nossa saúde mental, né? Eu, como psicóloga também, a Su como arte educadora, a gente juntou as duas coisas e percebeu o quanto fez bem podermos, numa época de pandemia, onde estávamos distantes, nos conectarmos através das releituras, né? E o quanto, quando a gente foi na nossa reunião para contar como foram as experiências da releitura, o quanto aquilo foi lúdico e leve e trouxe para nós, numa época de pandemia, onde tudo estava muito pesado e difícil, um pouco mais de leveza, né? Aqui em casa eu só tenho meninos, então para eu me arrumar foi muito difícil, porque que eles nem entenderam muito bem para que eu estava fazendo aquilo. E aí, quando eu expliquei, eles foram atrás de tentar pegar uma garrafa para eu fazer a bebedoura lá de absinto, quando eu fiz a Frida Kahlo também. Então, assim, o grande aprendizado desse momento que a Su brilhantemente nos propôs foi justamente de que naquele momento de pandemia, onde estávamos sofrendo, muitas sozinhas, o quanto a arte nos uniu, nos empoderou, nos conectou de novo ao leve, ao lúdico, ao divertido, né? E aí fica, então, pessoal, essa frase que a gente gosta muito, né? Que é: grupos conduzidos por e para mulheres são nosso refúgio psíquico, nosso local para descobrirmos quem somos ou o que podemos nos tornar como seres integrais e independentes. Em algum momento em nossas vidas, cada uma de nós, mulheres, precisa de um território livre, um pequeno território psíquico. E aí eu e a Sueli, perguntamos para vocês: vocês têm um território, mesmo que seja pequeno, livre, né? Aonde você se conecte com você, com o seu centro, com a sua força, com outras mulheres? Se você ainda não tem, a gente tem algumas dicas para vocês aqui. A gente trouxe 3 livros que foram fundamentais para nós nos aprofundarmos cada vez mais nesse projeto do Círculo de Mulheres, né? E desse primeiro grupo de mulheres nasceram outros, Círculo de Mulheres, e sempre que nos procuram nas redes sociais, nos canais do YouTube, enfim, a gente sempre está super disponível para contar essa nossa experiência, principalmente a experiência da pandemia e das releituras, que foi esse recorte que a gente quis trazer. A gente fez muita coisa nesses 5 anos, viu? Mas esses 3 livros, eles são fundamentais. E a gente queria deixar aqui as nossas redes sociais também,
para que vocês se sintam à vontade para nos contatarem, para nos seguirem, para olharem os nossos canais, né? A Su tem um canal brilhante no YouTube, e para que vocês pensem que, de repente, se você olhar para um lado ou para o outro, você pode encontrar uma mulher, uma outra mulher e uma outra mulher e criar um círculo de mulheres. Eu dou aqui o meu muito obrigado, né? Eu deixo aqui meu muito obrigado por estar aqui. Passo a palavra para a Sueli, que vai fechar, então, a nossa apresentação. Então, eu também queria agradecer, né, a participação, a oportunidade de a gente estar podendo mostrar esse nosso trabalho, e também queria deixar aqui que eu tenho uma empresa ligada ao ensino e arte, que a gente oferece todo esse trabalho, não só para mulheres, mas para grupos em geral, misto, inclusive. E o canal do YouTube é onde a gente mostra a história, a arte com criança também, que é muito interessante. E dizer que a minha experiência, né, enquanto grupo de mulheres, enquanto círculo de mulheres, é muito importante a gente ter um círculo, porque a gente tem momentos muito felizes, momentos de troca, momentos de ajuda, e é muito importante que no mundo inteiro existem esses círculos e que eles continuem a se multiplicar cada vez mais, porque eu tenho certeza que as mulheres, elas são as iluminadas, né? A que conseguem trazer paz, energia, equilíbrio para a humanidade. Eu tenho certeza disso. Somos o útero, né? Somos. Gratidão, pessoal. Gratidão. Muito bom. E estamos aí à disposição de vocês para pensar, né, em como ter esse espaço aí de cuidar-se. Que lindo. Tati, passo a palavra para você. Obrigada, Sueli, muito bacana mesmo. Acho que vocês trouxeram muita inspiração nesse dia para todas nós que estamos acompanhando. Agora, né, me ouvindo vocês falarem a importância do círculo e de tudo mais, eu acho que o projeto Circuito Mulher, ele vai materializando, né, gradativamente, a partir de cada participação, seu propósito maior, né? Então agora eu saio dessa palestra com um sonho de pelo menos ter um círculo em cada um dos países que a gente vai estar, né, transmitindo o nosso evento esse ano. São 9 países. E vamos convidar, né, Tati? Vamos inspirar essas mulheres desses países para criarem o seu grupo. Exatamente. E para vocês que estão nos assistindo, então, de repente, estava esperando um chamado, o chamado chegou. Entre em contato com a gente, vamos ficar muito felizes mesmo de você querer liderar um projeto como esse no seu país. Vai ser uma honra muito grande poder apoiar vocês nesse processo, porque eu tenho certeza absoluta que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia, no seu universo, para as famílias, para as mulheres que fizerem parte desse projeto. E nós nos vemos então no nosso próximo conteúdo, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda. Tchau, tchau!